Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do IRN, ou Sr. Presidente do IRN e o Sr. Presidente da AIMA. Nós não conseguimos perceber a urgência e o dramatismo que é criado em volta da tentativa de aprovar esta alteração. Ou se calhar até conseguimos. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é daqueles quase 700 mil processos que diz que, ou que se diz, primeiro confirmar se são verdades, os 700 mil processos que transitaram para a AIMA, e desses quase 700 mil processos que transitaram para a AIMA, tendo de boa fé que são verdade, quantos é que com esta aceleração de processo passam a estar legalizados? Quantos é que passam e quanto é que de uma vez por todas, quanto é que passam a ter a nacionalidade? Porque nós temos todo o processo, até aqui, nós percebemos, obter a residência, até porque o início do processo, se for dado com o pedido de residência temporária, nós sabemos como é que isto é feito em Portugal. Nós sabemos que as juntas de freguesia continuam a passar atestados de residência da forma como passam. Nós percebemos que basta 2 testemunhas. Nós percebemos que temos, inclusive agora, a suspensão de visto com a CPLP. Mas que, entretanto, também percebemos a semana passada que a nova diretiva comunitária vem dizer que a União pode suspender estas normas suspensivas de visto. Portanto, existe aqui uma série de medidas que estão a ser tomadas, ao mesmo tempo que sabemos que as notícias o que nos dizem é pedidos de nacionalidade portuguesa aumentaram como nunca. Mais de 54 mil estrangeiros pediram a nacionalidade no último ano. Turismo de natalidade, etc, etc, etc. Estamos a falar do quê? É porque quando discutimos, inclusive, o princípio da proporcionalidade, quando estávamos a falar na questão da transposição da diretiva comunitária, podemos considerar que o princípio da proporcionalidade está válido ou não, se estivermos a falar de 10 casos, se estivermos a falar de 100 mil ou de 50 mil, se calhar temos aqui um problema sério. E, portanto, gostávamos de tentar perceber exatamente em que medida, na questão da proporcionalidade, o que é que estamos aqui a fazer com esta alteração que o Partido Socialista vem tentar impor com um rolo compressor, a tentar resolver isto fora de horas, tarde e tardiamente, quando estamos a falar de uma questão concreta em relação à nacionalidade portuguesa, que não é propriamente uma coisa de sumenos importância. Portanto, com todo o problema que temos a nível social, com todos os problemas que vão passando pela Europa fora, virmos tentar acelerar este processo, eu não quero acreditar que é por aquilo que eu penso e que me vou escusar de dizer aqui na Comissão, porque as câmaras estão abertas. Mas isto tem muita coisa aqui que não pode, inclusive, levantar aqui questões de segurança jurídica, não só da segurança do país e da segurança social, mas temos aqui situações de segurança jurídica que levanta aqui uma série de questões e que nós temos muitas dúvidas do que é verdade ou é mentira, que para termos, por exemplo, o atestado de residência, imaginemos a seguinte situação para nós estarmos a falar de cor e para concluir. Um estrangeiro que chega a Portugal, que de imediato sai do aeroporto e se dirige a uma OPC. Se disser que perdeu toda a documentação ou foi roubado, o que é que acontece? O que é que acontece? É-lhe passado uma declaração em como os documentos são substituídos por este documento da OPC durante 6 meses. Ou seja, passou a estar legal durante 6 meses. Como é que o processo se inicia a partir daqui? Conta ou não conta para o tempo de residência? Para o tempo do que é que estamos a falar? Qual é a necessidade de fazer isto? Isto precisa de mais debate, concretização séria, e inclusive temos sérias dúvidas da falta de bom senso que está aqui no espírito desta lei, para não falar da questão da letra da lei, mas indo só ao espírito do legislador, nós temos completa dúvida de tudo o que está aqui a acontecer em relação a este processo iniciado pelo Partido Socialista, sem qualquer bom senso, e que nós não queremos acreditar que tenha a ver com o processo eleitoral em curso. Portanto, meus senhores, aquilo que eu gostava de saber, perguntas concretas, a ser verdade que existem cerca de 700 mil processos que transitaram para a AIMA, com esta aceleração que aqui está, quantos é que passariam a estar com o processo bastante adiantado? Segundo, sentem-se ou não preocupados com a transposição da diretiva comunitária, que na passada segunda-feira foi comunicado às instâncias europeias, que inclusive o relator, depois de apresentar o seu parecer em comissão, foi chumbado, porque tinha uma tentativa de alteração e de levar um projeto de resolução a plenário e que não passou na comissão, foi chumbado e, portanto, existe uma transposição direta daquilo que foi apresentado, e a transposição direta é claramente existe um efeito suspensivo
sobre as normas que sejam tomadas pelos Estados para suspensão provisória de visto, ou seja, coloca em causa todo o acordo da CPLP. Entendermos exatamente e depois, por final de questão, gostava de saber esta questão de como é que se iniciou o processo, se alguém pegar na documentação dada para uma OPC que substitui os documentos legais, porque substitui os documentos legais, depois de denunciar que perdeu, ou foi furtado, ou o que quer que seja, tem direito a receber este documento e fica durante 6 meses. Estes 6 meses contabiliza, não contabiliza. O IRN atualmente, com todas as funções que está a assumir, tem pessoal suficiente para acomodar estas funções que está a acomodar vindas do CEF e da forma como está a ser feito? São estas as perguntas do Chega. Obrigado.